Ele comandava fusões de bilhões de dólares com um único telefonema, mas não conseguia que o próprio filho comesse um único bocado. Marcos Macedo estava tenso em seu terno de grife, observando João, seu filho de 8 anos, balançando-se para frente e para trás no estofado de veludo do Leonard. O prato de lagosta de $200 do menino, intocado, esfriava enquanto outros clientes lançavam olhares julgadores para eles. A mandíbula de Marcos se apertava a cada comentário sussurrado, a cada olhar de esguelho. João, por favor, sussurrou, a voz tensa. As pessoas estão olhando. Se você já se sentiu invisível, carregando o peso do mundo sem ser notado, essa história pode tocar você. Esta história não é só sobre autismo, é sobre amor, arrependimento e a coragem de ver as pessoas como elas realmente são. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Uma garçonete negra se aproximou da mesa deles com movimentos tão suaves que pareciam coreografados por anjos. Sem dizer uma palavra, ela se ajoelhou ao lado da cadeira de João e começou a cantarolar uma melodia suave. Marcos, porém, não sabia que ela não era uma garçonete qualquer. Ela estava prestes a lhe ensinar o que nenhum especialista jamais conseguiria. Em 3 minutos, o menino que não falava há 2 anos estava comendo de suas mãos. Marcos olhou em choque. Quem era aquela mulher? E como ela havia feito o que equipes de especialistas de $500 por hora não conseguiram? 3 dias antes, o elevador subia os 60 andares em silêncio. Marcos Macedo, CEO das indústrias Macedo, permanecia como uma estátua de mármore em seu escritório de canto no topo do arranha-céu, observando a cidade se estender lá embaixo, como um tabuleiro de xadrez que ele dominava. Seu império abrangia saúde, educação e tecnologia. 3 setores que tocavam milhões de vidas. Mas a vida que mais importava para ele continuava inalcançável. Sua assistente bateu suavemente na porta. Senhor Macedo, o carro está pronto para o seu jantar com João. Marcos fechou os olhos. Mais uma refeição pai e filho, obrigatória. Mais uma noite sentado em frente a uma criança que vivia em um mundo onde Marcos não conseguia entrar. Do outro lado da cidade, Cássia Dias amarrava o avental na apertada copa dos funcionários do Leonard. Aos 32, ela se movia com a eficiência de quem aprendeu a carregar fardos em silêncio. Suas mãos mostravam os calos de turnos duplos, mas seus olhos guardavam algo que dinheiro nenhum podia comprar. Uma profundidade de compreensão que vinha de amar aqueles que são esquecidos. Ela checou seu reflexo no espelho rachado. 10 anos antes, aquelas mesmas mãos haviam guiado 20 crianças com necessidades especiais através de momentos de superação. 10 anos antes, ela acreditava que a educação podia mudar o mundo. Agora, carregava pratos e engolia o orgulho, uma mesa de cada vez. Enquanto isso, João Macedo, de 8 anos, estava no banco de trás de uma Mercedes, suas pequenas mãos traçando padrões na janela. As luzes da cidade passavam borradas, como estrelas que ele jamais poderia tocar. Ele vivia em uma mansão de 17 cômodos, mas passava a maior parte do tempo em um só, seu quarto, onde o mundo parecia controlável e os sons não o machucavam. A noite começou como o esperado. Marcos e João sentaram-se em seu canto reservado, o menino imediatamente cobrindo os ouvidos com o suave piano de jazz do restaurante. Marcos pediu por ambos, falando no tom conciso de um homem acostumado a ser obedecido. O de sempre para o menino, disse a Cássia de forma abrupta, sem tirar os olhos do celular. E certifique-se de que não esteja muito quente. Ele é exigente. Cássia assentiu, mas seus olhos treinados estudavam João. Ela reconheceu os sinais claros, a sobrecarga sensorial, o recolhimento, a forma como seu pequeno corpo se encolhia como um ponto de interrogação buscando uma resposta. Quando a comida chegou, a dança familiar começou. Marcos tentou persuadir, negociar, ameaçar suavemente. João balançava-se e cantarolava, perdido em seu mundo particular. Outros clientes sussurravam e encaravam. Então Cássia fez algo que mudou tudo. Ela se ajoelhou ao lado da cadeira de João, não pairando sobre ele como os adultos em sua vida, mas encontrando-o no nível dos olhos. Ela começou a cantarolar uma melodia tão suave que parecia uma canção de ninar embrulhada em luz das estrelas. Era Brilha, Brilha, Estrelinha, mas arranjada em tons menores que de alguma forma combinavam com o ritmo do balanço de João. As mãos do menino pararam, e seus olhos, que geralmente saltitavam para todo lado, exceto para rostos, encontraram os dela. Sem interromper a melodia, Cássia pegou um pequeno pedaço de lagosta e o moveu em círculos suaves, o mesmo padrão que João vinha traçando na mesa. Ela fez a comida dançar, transformando o jantar em um balé silencioso
sorriso que só ele podia ver. João se inclinou para a frente. Então, o milagre dos milagres. Ele abriu a boca. Marcos observou em silêncio atônito enquanto o filho comia bocado após bocado, seu pequeno corpo relaxando pela primeira vez em meses. Ele não disse obrigado, mas o olhar em seu rosto dizia que algo estava começando. 10 anos antes, Cássia estava diante de sua turma de 15 crianças com necessidades especiais, o coração cheio de possibilidades. O centro de aprendizagem Beira Rio era seu santuário, um lugar onde mentes diferentes não eram déficits a serem corrigidos, mas dons a serem desvendados. Lembre-se, ela disse à sua auxiliar, eles não estão quebrados, apenas falam uma língua diferente. Nosso trabalho é aprendê-la. Marcos Júnior, de 8 anos, do bairro rico, teria prosperado aqui, mas Cássia não sabia disso na época. Ela apenas sabia que amor e paciência podiam abrir qualquer porta. 5 anos antes, Marcos estava em uma sala de reuniões revisando relatórios trimestrais com precisão cirúrgica. A divisão de educação mostrava lucros em declínio. Cortem os programas de necessidades especiais, ele ditou à sua equipe. Não são custo-efetivos. Foquem os recursos em iniciativas convencionais. Ele assinou os papéis com a mesma mão que mais tarde lutaria para alimentar o próprio filho. A ironia passou despercebida para ele. Então, 2 anos antes, a primeira consulta de diagnóstico de João. Marcos sentou-se em frente ao Dr. Henrique. As palavras transtorno do espectro autista ecoavam na sala estéril como uma sentença de morte. Ele precisará de cuidados especializados, explicou o médico gentilmente. Existem programas maravilhosos disponíveis, mas infelizmente muitos perderam financiamento recentemente. Marcos mal ouviu o resto. Seu império estava desmoronando no espaço do silêncio de seu filho. Nas semanas seguintes, Marcos se viu pedindo a sessão de Cássia toda vez que levava João para jantar. O menino, que não conseguia ficar parado por 5 minutos em casa, passava horas comendo tranquilamente sob a orientação gentil dela. Ela ensinou Marcos pequenas coisas, como diminuir a tela do celular para que não piscasse, como falar em tons mais baixos, como abordar João pelo lado, em vez de frontalmente. Cada lição parecia aprender uma nova língua, uma que seu dinheiro não conseguia traduzir. Você é boa com ele, Marcos admitiu uma noite, sua arrogância habitual substituída por algo mais genuíno. Onde você aprendeu? Prática, Cássia respondeu simplesmente, reabastecendo seu copo d'água, mas algo em sua voz sugeria volumes não ditos. Marcos começou a chegar cedo, ficando até tarde. Outros clientes reclamavam da perturbação causada pela presença de João, mas Cássia sempre o sentava em seu canto mais tranquilo, criando uma bolha de paz no caos. Então as complicações começaram. A gerência do restaurante questionou por que sua garçonete mais exclusiva estava passando tanto tempo com uma criança difícil. Revistas de fofoca souberam da amizade especial do CEO bilionário com uma garçonete. As manchetes eram cruéis. A encantadora de garçons de Macedo e quando dinheiro não compra paternidade. Mas a verdadeira ameaça veio de uma fonte inesperada. Mariana Silveira, ex-esposa de Marcos e mãe de João, leu as histórias dos tabloides de sua cobertura em Mônaco. Ela havia abandonado a família 2 anos antes, quando o diagnóstico de João tornou a vida perfeita de cartão postal inconveniente. Agora, ela via uma oportunidade. Relacionamento inapropriado com a equipe de serviço, ela declarou ao seu advogado, com uma taça de champanhe. Claramente um ambiente inadequado para nosso filho. Quero a guarda. A noite em que tudo mudou começou como todas as outras. Cássia se aproximou da mesa deles com seu sorriso gentil de sempre. Mas Marcos notou algo diferente. Uma lentidão em seus passos, sombras sob os olhos. Enquanto ela ajudava João com o jantar, o menino fez algo sem precedentes. Ele esticou a mão e tocou a dela. Então, em uma voz mal audível, sussurrou suas primeiras palavras em 2 anos. Mamãe Cássia, fome? As palavras pairaram no ar como uma oração atendida. Os olhos de Cássia se encheram de lágrimas que ela não conseguiu esconder. Marcos sentiu algo se quebrar em seu peito. Uma parede que ele havia construído tão alta que esquecera o que havia por trás dela. Ela não está apenas com fome, Marcos disse baixinho, a voz embargada pela percepção. Ela tem cuidado de todo mundo menos de si mesma. Pela primeira vez, eles
eles realmente se viram. Não bilionário e garçonete, não branco e negro, não poderoso e impotente, apenas duas pessoas que amavam a mesma criança extraordinária. Conte-me sobre você, Marcos disse. E pela primeira vez, não era uma ordem, era um apelo. Os papéis da custódia chegaram em uma terça-feira de manhã, junto com fotos de paparazzi de Marcos, João e Cássia, que pareciam estar compartilhando um jantar familiar íntimo. Os advogados de Mariana pintaram um quadro de instabilidade, limites inadequados e um pai tão desesperado que terceirizava a paternidade para a equipe do restaurante. A audiência foi marcada para a semana seguinte, mas Marcos não estava apenas entrando em uma batalha legal. Ele estava prestes a enfrentar o custo de um sistema que ele mesmo ajudara a desmantelar. Eles tentarão transformar isso em uma questão de raça e classe social, alertou o seu advogado principal. Dirão que você está explorando essa mulher, usando-a como cuidadora não remunerada. Você precisa se distanciar, mas Marcos não podia se distanciar. Não da mulher que lhe havia devolvido o filho. O circo da mídia foi brutal. Repórteres acamparam em frente ao Leonard, transformando o local de trabalho de Cássia em um aquário. Ela foi forçada a tirar licença não remunerada, enquanto o restaurante tentava gerenciar o escândalo. Pela primeira vez em anos, Marcos não conseguia dormir. João, sentindo a angústia dos adultos, se retraiu ainda mais em sua concha. Sem a presença tranquilizadora de Cássia, o menino parou de comer novamente. Na manhã da audiência de custódia, Marcos tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele ligou para Cássia. "Preciso que você testemunhe", disse ele. "Preciso que você lhes diga quem você realmente é." O tribunal estava lotado de repórteres e curiosos. Mariana sentou-se impecável na primeira fila, seu terno de grife e maquiagem perfeita, um contraste gritante com o vestido preto simples de Cássia e suas mãos nervosas. O advogado de Mariana pintou Cássia como uma caça-fortunas, oportunista que manipulou uma criança vulnerável por ganho financeiro. O depoimento foi cruel, planejado para humilhar e destruir. Então foi a vez de Cássia falar. Ela caminhou até o banco das testemunhas com dignidade silenciosa, suas mãos firmes apesar das câmeras piscando como raios ao redor dela. "Fale-nos sobre seu relacionamento com o réu e o filho dele", exigiu o advogado de Mariana. Cássia olhou diretamente para Marcos, depois para João sentado na plateia, e então de volta para o tribunal cheio de estranhos julgando sua vida. "Meu nome é Cássia Dias", ela começou, sua voz crescendo em força a cada palavra. "Tenho um mestrado em educação especial pela Universidade de Colômbia. Por 8 anos, dirigi o Centro de Aprendizagem Beira Rio, onde ajudei mais de 200 crianças com autismo, TDAH e atrasos de desenvolvimento a aprender a se comunicar, a confiar, a acreditar em si mesmas." O tribunal ficou em silêncio. "Perdi esse emprego quando meu programa perdeu financiamento. A empresa que cortou esse financiamento foi a Indústrias Macedo. A empresa do senhor Macedo eliminou os mesmos serviços de que o filho dele precisava. Serviços que passei a vida fornecendo." Marcos sentiu o sangue sumir do rosto. "Então sim", Cássia continuou, sua voz agora ressoando com um poder sereno. "Eu sei como ajudar João a comer. Eu sei como fazê-lo se sentir seguro. Porque passei 8 anos aprendendo que crianças como João não estão quebradas. Elas são apenas ignoradas. E quando o mundo parou de me pagar para amá-las, eu continuei amando-as de qualquer forma. Uma mesa, um turno, um momento de cada vez." Ela se virou para encarar Mariana diretamente. "Quer saber por que João me chama de Mamãe Cássia? Porque sou a primeira pessoa em sua vida que o viu como um presente e não como um fardo. Não porque me pagaram para isso, mas porque é assim que o amor se parece quando é real." Se esta parte tocou você profundamente, reflita sobre as histórias que raramente vemos, aquelas onde a dignidade triunfa e o amor reescreve silenciosamente todas as regras. O tribunal irrompeu. Repórteres se apressaram em busca de declarações. A compostura perfeita de Mariana se desfez, mas Marcos ouvia apenas uma coisa: o som de seu próprio coração se abrindo em pedaços. A decisão do juiz foi rápida e decisiva. João permaneceria com o pai, mas com condições: terapia familiar, serviços de apoio ao autismo e um plano de cuidados formal desenvolvido por profissionais qualificados. Do lado de fora do tribunal, Marcos encontrou Cássia sentada sozinha nos degraus, exausta pelo desgaste emocional do dia. "Me desculpe", disse ele, as palavras parecendo insuficientes. "Me desculpe pelo que minha empresa fez. Me desculpe pelo que tirei de você, de todas aquelas crianças. Me desculpe por ter precisado perder a confiança do meu próprio filho
filho, para entender o que eu destruí. Para um homem que outrora havia assinado a sentença de centenas de vidas com um único traço, este pedido de desculpas carregava o peso de 1000 arrependimentos. Cássia olhou para ele, este homem que havia controlado seu destino sem sequer saber seu nome. Seu pedido de desculpas não me devolve 8 anos, disse ela baixinho, mas é um começo. Marcos sentou-se ao lado dela nos degraus de pedra fria, seu terno caro amassando contra o concreto. Quero contratá-la, disse ele, não como garçonete, mas como diretora da nova Fundação Macedo de Apoio ao Neurodesenvolvimento. Controle total, orçamento ilimitado, sua visão. Cássia estudou o rosto dele, procurando manipulação ou pena. Não encontrou nenhuma das duas. Por quê? Porque João não é a única criança como ele, e você não é a única pessoa como você. O mundo precisa do que você tem a oferecer. Naquela noite, na quietude da cobertura de Marcos, algo mágico aconteceu. Cássia preparou o jantar de João com os mesmos movimentos gentis que usara no restaurante. Mas desta vez, Marcos observou e aprendeu. Ele praticou o canto suave dela, sua abordagem paciente, sua maneira de ver o filho como perfeito, exatamente como era. João comeu das mãos de ambos, seu pequeno corpo relaxado e confiante. Pela primeira vez desde o diagnóstico, ele parecia o que sempre fora, não uma criança quebrada, precisando de conserto, mas uma linda alma falando sua própria língua. Marcos sentiu lágrimas nas bochechas, as primeiras que derramara desde o divórcio. Você me trouxe de volta ao meu coração, ele sussurrou para Cássia, enquanto observavam João brincar contente com sua comida, fazendo padrões que só ele podia ver. Não, ela respondeu, a mão dela encontrando a dele na mesa. Você apenas finalmente aprendeu a ouvir. 6 meses depois, a Fundação Macedo abriu suas portas no mesmo prédio que antes abrigava o Centro de Aprendizagem Beira Rio. Cássia estava na sala de aula principal, cercada por 15 crianças cujo riso preenchia o espaço como música. Marcos chegou para sua visita semanal com João, mas seu filho não precisava mais de insistência para ficar. Este era seu santuário agora, um lugar onde suas diferenças eram dons, onde seu silêncio falava volumes, onde o amor vinha sem condições. No canto, uma pequena placa dizia, em memória de todas as crianças que esquecemos de ver, e em honra daqueles que as viram. Apesar de tudo, Cássia havia emoldurado seu primeiro contra-cheque da fundação, não pelo valor, mas pela linha de memorando que Marcos havia escrito à mão, por serviços já prestados com profunda gratidão. Mas a verdadeira transformação vivia em momentos menores. Marcos cantarolando suavemente quando João se sentia sobrecarregado. O menino estendendo a mão para o pai sem que pedissem. Uma família aprendendo a falar a mesma linguagem do amor. Enquanto a luz da tarde filtrava pelas janelas da sala de aula, pintando tudo em dourado, João olhou para cima de seu projeto de arte. Um desenho de 3 figuras de mãos dadas, sob um céu cheio de estrelas. Mamãe Cássia, disse ele claramente, sua voz mais forte agora. Papai, João, família. Se você acredita que toda criança merece ser vista, compartilhe esta história com alguém que precise. E siga para mais histórias que nos lembram como é o amor de verdade. Marcos se ajoelhou ao lado do filho, o coração tão cheio que doía. Sim, sussurrou. Família. Cássia sorriu do outro lado da sala, cercada por crianças que nunca mais seriam negligenciadas, ignoradas ou esquecidas. Ela aprendera algo profundo em sua jornada de garçonete a diretora. Às vezes, as revoluções mais poderosas começam com o simples ato de ver alguém de verdade. Ela não foi contratada para mudar suas vidas. Ela apenas se recusou a ir embora. E nessa recusa, nessa insistência teimosa no amor sobre o lucro, no reconhecimento sobre a ignorância, ela salvou mais do que o filho de um bilionário. Ela ergueu um espelho para a alma de um homem e lhe mostrou o que ele havia perdido durante todo o tempo. Às vezes, a pessoa que você ignora é a que guarda a chave para tudo o que você tem procurado.